Pessoal, boa tarde, paz, Senhor. Tarde abençoada para vocês nessa tarde de quinta-feira. Essa é a nossa segunda mensagem do dia. A primeira foi no período da manhã, essa segunda, logo mais a terceira à noite. Hoje, dia 30/10 de 2025, chegando ao final desse mês de outubro. Vamos para a nossa conversa, vamos para a nossa mensagem. Nosso texto base, antes eu peço a vocês que curtam o vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem e comente. Quem quiser participar do clube de membros, como eu sempre tenho anunciado aqui, só clicar no botãozinho assinar, vai aparecer aqui do lado. E quem quiser abençoar esse ministério através das informações que aparecem aqui embaixo nessa caixinha. Vamos para a nossa mensagem? A nossa leitura nessa tarde vai estar lá em Neemias, capítulo 13, versículo 19, diz assim: Sucedeu, pois, que quando as portas de Jerusalém começaram... Perdão, vou ler de novo. Sucedeu, pois, que quando as portas de Jerusalém, é isso mesmo, começaram a escurecer, eu sem óculos é uma luta. Antes do sábado, ordenei que se fechassem as portas e mandei que não se abrissem até depois do sábado. Neemias 13, 19. Meus irmãos, o que acontece? O texto aqui ele fala de um horário espiritual, né, que é o entardecer. E o entardecer não é nem de dia nem de noite, é um período ali transitório, né, é um meio termo, né, um momento de transição. E esse texto ele fala o seguinte: a porta tinha que se fechar, a porta não deveria ficar aberta, eles não poderiam, é claro, vamos contextualizar, as cidades ali na época de Neemias, em especial Jerusalém, que era uma cidade que recém tinha sido construída, né, elas eram invadidas de noite. Por isso que as cidades elas tinham muros, elas tinham portas. Qual foi a ordem? Fecha as portas. Quando começar a entardecer, quando começar a escurecer, sabe? Fecha as portas. Não pode deixar as portas abertas. E esse texto ele fala de uma vigilância, sabe? Vigilância em que momento? Nas transições. Porque todos nós passamos por um momento de transição, um momento em que a gente sai de um ciclo, sai de uma situação e vai para uma outra, ou então de um lugar, uma mudança. Seja qual for a mudança. E há uma necessidade de vigilância, sabe? O perigo, às vezes, ele não está numa guerra aberta. Ele está no momento que a gente relaxa, que a gente se tranquiliza, que a gente acha, não tem nada demais, não vai acontecer nada. E é aí que o inimigo entra. É aí que o inimigo, no descanso, sabe? Esse certo descanso, essa certa tranquilidade, no sentido de desleixo, né? De não se atentar, de não vigiar. E a palavra vai dizer vigiar e orai. E eu costumo dizer até que a ordem dos fatores altera o produto nesse caso, né? Não é orar e vigiar, é vigiar e orar, porque não adianta depois você orar se você não vigiou primeiro, né? Não vai adiantar de nada, então tem que primeiro vigiar e depois orar. Vigiar e orar. A ordem dos fatores altera sim o produto, né? Jerusalém tinha sido reconstruída, o povo estava cansado por conta do trabalho, do esforço, e o cansaço também é uma porta aberta, né? O povo cansado, fragilidade, não é verdade? E o diabo ele não precisa de uma muralha derrubada. O que ele precisava era de uma porta entreaberta. Uma porta ali encostada, ou fechando, ou aberta ainda, sabe? E às vezes a exaustão espiritual, nossa, o cansaço por conta de lutas, de situações... De novo, eles estavam vivendo um momento de restauração. Eles não estavam passando por um momento de decadência. Era uma reconstrução. E até na reconstrução vem o cansaço. Até na reconstrução vem... Sabe, o desânimo vem, nosso Deus, eu não estou aguentando, eu estou no meu limite. E isso pode ser uma porta aberta, sabe? Acho que o Senhor ele quer nos ensinar. Neemias mandou fechar a porta antes do sol se pôr, sabe? O Senhor quer nos ensinar a prevenir, sabe? A se proteger antes que o problema surja, antes que o problema chegue. Eu brinco sempre aqui falando que a gente tem que ser os precavidos, não os vingadores, né? Eu falo do exemplo lá do filme dos Vingadores, que o Tony Stark ele fala, por que nós não somos os precavidos ao invés dos vingadores? A gente sempre deixa o problema chegar para depois se vingar, né? Então é isso, é ser os precavidos. É melhor prevenir do que remediar. E de fato, é isso que a palavra está mandando. E na nossa vida como um todo, a gente deve agir assim também. Porque nem toda porta aberta é bênção. Claro que numa direção, num contexto, num contexto diferente, pode ser. Esses dias eu preguei, né, falei sobre isso, né? Mas muitos confundem, né? Há portas que precisam sim ser fechadas, conversas, conexões, lembranças, e sobre isso eu tenho falado, sabe? Isso só vai te roubar o descanso, só vai tirar a tua paz. Neemias ele sabia disso, Neemias ele tinha entendido isso.
Se ele deixasse passar a carroça agora, amanhã a cidade estava dominada, estava contaminada. Ia entrar o... E às vezes pode parecer uma coisa pequenininha. Imagina, a ordem veio, tocou a trombeta, fecha a porta da cidade, os portões. Aí vem um homenzinho com uma carrocinha. Não, deixa eu entrar. Eu moro aí e tal, né? Aí eles vão lá e abrem. O perigo pode estar ali. Às vezes é isso, a gente... Não tem nada demais não. Eu só vou só dessa vez nesse lugar. Só vou sair com os meus amigos, com as minhas amigas dessa vez, né? Tem gente que fala, né? Eu já vi gente se gloriar por isso. Eu tenho a incrível capacidade de andar no meio dos ímpios, fazendo impiedade e não me contaminar. Muito cuidado. É porque Jesus, mas Jesus era Jesus, né? Jesus é Jesus. Ele sendo Deus, ele transforma tudo que está ao seu redor. A morte vira vida, o preso fica liberto, né? A prostituta vira mãe de família, o coxo anda, o cego vê. E pera lá com as comparações, na verdade. A gente não, porque agora eu tô ali no meio deles. É mais fácil a florzinha aqui no chiqueiro ficar com o cheiro do chiqueiro do que o chiqueiro ter o cheiro da flor, né? É mais fácil, né, o meio contaminar. Então, eu acho que tem que ter muito cuidado com as coisas, né, do mundo, com as coisas que são oferecidas a nós. Isso tá tudo aí, né? Às vezes redes sociais, os grupos, algumas pessoas, algumas conversas. E a noite chega. A noite é o momento espiritual que nós vivemos, irmãos. Um momento onde as pessoas estão longe de Deus, onde estão longe da luz, longe da revelação, né? Mas o inimigo só entra na cidade de quem não fechou as portas. O inimigo fechou as portas antes do entardecer. E Jerusalém permaneceu em paz. Então acho que o Senhor está nos chamando, né, a fechar a porta da ansiedade antes que vire desespero. Não é verdade? Fechar a porta do medo antes que vire paralisia, que é um outro problema muito sério, o medo que nos paralisa, sabe? Fechar a porta do pecado antes que vire iniquidade, antes que vire queda. Todos nós, essa palavra. Quando as portas se fecham no tempo certo, a presença do Senhor habita entre nós. O descanso, ele é restaurado. Então acho que a gente tem que fazer uma revisão aí, né? Um check-up. Senhor, quais portas eu preciso fechar? Quais portas precisam ser fechadas na minha vida? Algumas coisas não precisam de oração, precisam de decisão, sabe? Fechar é um ato de fé. Quem confia em Deus não teme o que ficou do lado de fora, não teme, porque confia no Senhor e sabe que fechou a porta e é o suficiente, porque se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigiam os sentinelas. Bom, meus irmãos, Deus abençoe vocês nessa tarde. Pai, Senhor.